pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos começar mais uma live aqui do Pedagogia em Ação. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem, porque aqui começou a chover bastante. Se Deus quiser, vai estar tudo certo aqui com a live e a internet também. Hoje a nossa live é com a Aline Albuquerque. Nós vamos falar sobre pedagogia empresarial, caminhos para quem quer seguir nessa área. E a Aline Albuquerque vai falar um pouquinho da trajetória dela dentro das empresas, da pedagogia dentro da empresa. Sejam muito bem-vindos, boa noite. Eu queria que vocês colocassem um sinalzinho aí se vocês estão me ouvindo bem, tá? O assunto da live de hoje será pedagogia empresarial e a Aline Albuquerque, ela é mestre e doutoranda em políticas públicas e formação humana pela UERJ. Ela é especialista em gestão do conhecimento e inteligência empresarial pela COP, UFRJ, e especialista em gestão de RH pelo Cefet-RJ. A Aline já é só aguardando para a gente começar a nossa live. Olá, Aline, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Boa Você está me ouvindo bem? Eu estou. Você tá? Estou te ouvindo bem. Uhum. Tá. Aqui começou a chover agora. Até falei no início aqui para a gente conseguir fazer a live tudo direitinho. Se Deus quiser, vai tudo certo. Pois é, acho que deu uma tensão, né? Aqui também estava chovendo muito, eu comentei com você, né? Choveu muito na parte da tarde, aí dá aquele medinho, né? Da instabilidade da internet. Mas Nossa Senhora da Pedagogia vai nos ajudar. Nossa Senhora das Lives. Isso, Deus também. quiser, vai dar tudo certo. Dá sim. Então, Aline, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória na área educacional, principalmente na área de pedagogia empresarial. A gente já teve uma live ali com a Aline, quem acompanha a gente aqui desde o início no Pedagogia em Ação, uma das primeiras lives que a gente teve aqui foi com a Aline, né? A Aline comentou, conversou com a gente sobre a tese dela de doutorado, né? Sobre metodologias ativas, e foi um assunto bem interessante. Foi um assunto bem interessante que ela conversou com a gente. E hoje ela vai falar um pouquinho sobre pedagogia empresarial, né? Que ela desde o início também entrou nessa área da pedagogia. E ela vai contar um pouquinho para a gente como foi essa trajetória e dar dicas também para as pessoas que querem entrar nessa área. Exatamente. Nós percebemos, né, Fabiana, a gente já se conhece há um bom tempo, que desejo de muitos pedagogos atuar na área empresarial, mas muitos não sabem por onde começar, ficam meio perdidos, né? Eu acho que a palavra é essa, ficam meio perdidos, achando que os conhecimentos da faculdade não ajudam para entrar nessa área. Então, a gente vem também desmistificar um pouquinho isso e dar algumas dicas de alguns caminhos que as pessoas podem percorrer para atingir esse objetivo profissional. Em nenhum momento a gente quer desqualificar a pedagogia na escola, ela é super importante, eu morro de saudade, mas a gente sempre se identifica mais com alguma área, né? Com alguma área da atuação da pedagogia, e no meu caso é a pedagogia nas empresas. Sim, conta um pouquinho pra gente então, Aline, como é que começou essa trajetória aí na pedagogia? Então, eu comecei a fazer a faculdade na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 1992. Aí eu já soube que tinha essa possibilidade de atuação, então já fiquei ligada, já fiquei de olho. Só que a maioria das instituições chamam estagiários a partir do quinto período, quarto. Então, eu já fui, né, me preparando para quando chegasse esse momento
de buscar, né, o tão sonhado estágio. Isso lá na década de 90, Fabiana. As pessoas acham que a pedagogia na empresa é uma área agora, né? Começou agora, é uma área nova. Não é. E quando eu comecei na década de 1990, eu já me inspirei em outros pedagogos mais experientes, que já atuavam na área há tempo. Né? Então, aí tá, eu comecei, né, a fazer a faculdade achando que as disciplinas não tinham correlação nenhuma com o que eu iria fazer na empresa. Na década de 90 não existia internet, né? Começou... surgindo, né, naquela época. Exato. Começou em 95 a internet comercial, né? Nessa época eu já fazia o estágio, vou chegar depois nessa parte. E era assim, era engraçado, era computador do setor. Né? Então, era 1,5 e um computador para o setor inteiro. Hoje a gente não consegue se ver, né, sem atuar com a internet, com o computador, né, no setor. Se tornar uma ferramenta de trabalho. Bom, como não tinha internet, eu queria o estágio parada, ele casa, né? Não ia bater. Aline, na minha porta, vamos lá para o estágio que você quer. A gente quer alguma coisa, a gente tem que ir em busca, tem que correr atrás. O que eu fiz? Eu olhava nas embalagens dos produtos os endereços das empresas. Por exemplo, eu estava tomando banho, né? Olhava o shampoo, opa, no Rio. Eu já pegava aquele endereço da empresa e mandava meu currículo. Fiz isso com diversas empresas e fiz isso e deu certo. Tá? Eu mandei espontaneamente, botei lá no objetivo. Estágio em recursos humanos, que é o grande sistema, né, que o pedagogo geralmente trabalha com treinamento, então é um subsistema de recursos humanos. E mandei para várias empresas, fiz várias entrevistas, deu certo, fiz várias entrevistas e pude escolher onde eu queria estagiar. Então, é o primeiro conselho que eu dou para quem quer atuar na área. Boa, né? Seja estudante, ou seja profissionais recém-formados, ou profissionais que querem mudar de área. Corram atrás, mandem mesmo os currículos. Hoje tem a internet. Então, você não precisa... às vezes, você pode até olhar na embalagem do produto para se inspirar. Opa, vou mandar para essa empresa, vou mandar para essa, né? Mas você pode buscar na internet qual é o endereço eletrônico dela. Geralmente as páginas têm um campo trabalhe conosco e você pode espontaneamente preencher a sua ficha de intenção de se candidatar para essa empresa. Então eu fiz o durou 2 anos, né, na empresa chamada Que Bom, que ficava no Rio de Janeiro, né? Hoje ela foi incorporada para o grupo Unilever e foi transferida para São Paulo. E esse estágio, Fabiana, ele abriu todas as portas profissionais para mim. Foi um aprendizado riquíssimo, né? O estágio é a oportunidade que você tem de pôr em prática aquilo que você vê na teoria na universidade. Então, eu fui me tornando profissional ali, eu aproveitei cada segundo do estágio. Paralelo a isso, eu fui fazendo cursos para meu currículo, para ampliar os meus conhecimentos. Antes mesmo do estágio, né, e assim, a gente estudante, a gente não tem grana, né? Então, antes do estágio, eu fiz alguns cursos gratuitos, né, na época, oferecidos pela Universidade Estácio, uns cursos de férias. Eu caí dentro desses cursos, eles já deram um diferencial para o meu currículo. Então, é o outro conselho que eu dou para os estudantes. Não tem grana? Procura na internet, aprofunda seus conhecimentos.
muito conhecimento disponível na internet, cursos gratuitos, que você pode já deixar o teu currículo diferente do teu colega de sala. Né? Porque o que vocês têm em comum? Nome, endereço, telefone, o objetivo de atuar na área e que cursa pedagogia. Então, o curso vai ser um diferencial. Inclusive, até contar uma curiosidade, né? Fugindo um pouquinho da trajetória, depois eu volto na minha trajetória. Quando eu fui selecionar a estagiária, né, para estagiar comigo, são duas etapas. Uma que é a prova escrita e a outra etapa que é a entrevista. A entrevista ela tem um peso maior do que a prova escrita, mas a prova escrita tem o seu valor também. Sim. E eu já tinha... Então, assim, foi por ordem de nota. Então, a que tirou a maior nota foi a primeira a ser entrevistada e a gente foi entrevistando até a que tirou a nota na linha de corte, ou seja, ela foi no limite. E eu já tinha escolhido um estudante que tinha se destacado bastante, tanto na prova quanto na entrevista. Eu entrevistei as demais por respeito, claro. E essa pessoa, quando foi conversar comigo, ela falou: não conheço nada da área, eu tenho muito desejo de atuar, mas entre a prova e a entrevista, eu fiz o curso XYZ. Então, eu quero muito. Ela demonstrou tanto que ela queria, e o curso já deu uma desenvoltura nela na entrevista. Ela fez curso sobre educação corporativa, sobre pedagogia na empresa, sobre educação mediada por tecnologias nas empresas. Então, ela já não chegou, ela chegou diferente das outras. Resultado, escolhi essa que tirou a menor nota, mas que demonstrou mais interesse, né? A vontade de aprender, né? É isso mesmo. Exatamente. Então, eu fiz 2 anos, né? Voltando à minha trajetória, eu fiz 2 anos de estágio na Kibon. Terminou o estágio na Kibon, eu consegui um emprego como analista de recursos humanos, atuando numa perspectiva... e foi a experiência do estágio que me possibilitou essa vaga. Aí atuei lá com vários subsistemas de RH, recrutamento e seleção, treinamento, cargos e salários. Embora a minha não fosse mais direcionada para o treinamento, eu acabava fazendo tudo. E isso não me deixava muito satisfeita, porque eu não conseguia focar no que eu queria fazer, que era desenvolvimento de profissionais nas empresas. Fiquei nessa empresa 5 anos, depois eu trabalhei um tempo no programa Delegacia Legal, desenhando os cursos para os atendentes, que na época que foi implementado o programa Delegacia Legal, tinha uma triagem que era feita por pedagogos, assistentes sociais, estudantes dessas áreas, psicólogos e estudantes dessas áreas, antes de encaminhar para o atendimento policial. Então, eu desenhei a capacitação dessas pessoas. Aí fiquei 1 ano nesse programa, aí fui para a TIV, que é uma empresa de call center. Lá, foi a primeira empresa, quer dizer, o programa Delegacia Legal e depois a Activity foram as 2 primeiras empresas que eu consegui focar em formação, né, em treinamento, em desenvolvimento, em capacitação de pessoas. Aí eu conseguia fazer um trabalho mais completo, né, e não apagar tanto incêndio. Na Activity eram mais treinamentos curtos, né, porque os operadores de telemarketing não podiam sair das centrais, né, das suas centrais de atendimento, e eram cursos, né, eram formações voltadas para o atendimento ao cliente. Eu adorava essa empresa. Sabe, era uma empresa assim, com potencial de trabalho, que valorizavam muito o meu fazer. Eu gostava muito de ficar lá, de trabalhar lá.
Aí surgiu o convite para o SESC, que é onde eu estou até hoje. Isso faz mais de 17 anos. Eu comecei, gente, com anos, né? Então, vocês podem ver que... Então, isso faz 17 anos. E o curioso é que, assim, a proposta do SESC, financeiramente, ela era bem mais atrativa do que a da Tivit. Mas eu era tão feliz na Tivit, eu gostava tanto de lá, que eu não fui para a entrevista no primeiro momento. Aí o SESC me chamou, eu falei, bom, eu vou, né? Aí... foi muito bom, não me arrependo, acho que, assim, Deus bateu na minha porta 2 vezes, né? Quando eu estava aí, quer dizer, no SESC eu estou até hoje, trabalho na área de formação. Quando eu estava na Racine, que é a multinacional que eu trabalhei 5 anos no setor de autopeças, aí eu fiz uma pós-graduação em gestão estratégica de recursos humanos para aprofundar, né, meus conhecimentos, para me dar alguns instrumentais de gestão, né, da área que eu estava atuando, porque não adianta a gente querer aprender tudo na universidade, porque ela não vai dar tudo, e não é a da pedagogia, é qualquer universidade, ela não vai dar tudo, o profissional, ele precisa se capacitar constantemente. Então, aí foi a primeira pós-graduação que eu fiz. Né? E depois, já no SESC, eu fiz uma segunda, que é Gestão do Conhecimento e Inteligência Empresarial. Uhum. Depois, eu fiz o mestrado em Políticas Públicas e Formação Humana, com a linha de pesquisa em Aprendizagem Colaborativa em Ambientes Virtuais, porque já nos nossos processos de trabalho nós começamos a usar o ambiente virtual de aprendizagem, então é um outro conhecimento para os pedagogos se aprofundarem, são tecnologias educacionais, construção de material didático específico para a educação à distância, para fugir daquele copia e cola do Word, do Excel, né, que isso, na verdade, é a transposição do presencial para o à distância. E agora eu estou fazendo doutorado, também em Políticas Públicas e Formação Humana, continuo nessa linha de pesquisa das tecnologias, só que, como você falou no começo, eu estou pesquisando metodologias ativas. Isso. Sensacional esse currículo, Aline. Oi? Sensacional esse currículo. Tá me ouvindo bem? Agora sim, deu uma falhadinha, mas acho que agora tá ok. Tá, agora me conta um pouquinho a função do pedagogo na empresa, porque às vezes a gente fala que, pedagogia empresarial, eu ouço muito, até recebo mensagem aqui no Pedagogia em Ação, eu quero trabalhar com pedagogia empresarial. Mas quando alguém me fala isso, eu vejo que não sabe a amplitude disso. Porque quando você fala, eu quero trabalhar com pedagogia empresarial, é que você quer trabalhar dentro de uma organização, você quer trabalhar dentro de uma empresa. Mas ali existem várias oportunidades, né? Vários âmbitos de atuação. Como você falou, existe a parte de treinamento e desenvolvimento, a parte de recursos humanos, você pode trabalhar com EAD. Então, existem vários campos que o pedagogo pode atuar dentro da empresa. Isso é muito importante a gente ter essa consciência. Então, conta um pouquinho quais são esses diversos âmbitos de atuação do pedagogo, até porque existem vários, não dá para você falar aqui todos, né? Mas você vai falar alguns aí que são os principais. Em geral, Fabiana, o pedagogo na empresa, isso depende do organograma da empresa, depende para que você está sendo contratado. Em geral, atua dentro da área de recursos humanos. Na área de recursos humanos tem subsistemas. Então, departamento pessoal é um subsistema que é responsável pela folha de pagamento, pela contratação das pessoas, toda essa parte mais burocrática. Tá? Recrutamento e seleção é um outro subsistema que eu imaginava antes de entrar que o pedagogo fazia recrutamento e seleção. Tá? E não é que não possa fazer,
mas eu acho que a nossa contribuição maior pode ser na área de treinamento e desenvolvimento, né? Que é uma área que pensa na formação continuada das pessoas dentro da organização, né? Então, é onde a gente pode contribuir mais. Por quê? Porque a gente vai trabalhar com aprendizagem. Então, o pedagogo, ele estuda formas, né, de como o ser humano aprende, estuda metodologias, estuda didática. Olha quanta coisa que a gente estuda e a gente acha que não tem correlação com o trabalho nas organizações. Então, a nossa contribuição é dentro dessa área, tá? Aí depende, Fabiana, do porte da empresa, tá? Empresas maiores têm uma universidade corporativa, que tem várias estratégias formativas, que pode ser treinamento presencial, fazer grandes encontros, usar ambiente virtual para treinamentos à distância, né, formações, porque o conceito de treinamento ele é muito voltado para o adestramento, né? Então, capacitações à distância, tem... Enfim, continuada, né? Isso. Várias estratégias que podem ser usadas é você formar continuamente o seu profissional. E por que a gente forma continuamente um profissional? Porque, além da universidade não dar conta de tudo, ou seja, a universidade ela é uma formação inicial. A partir dali, o profissional vai se aprofundar na sua área de atuação. E é aí que a gente entra. Ai, começou a chuva aqui, vamos torcer para a internet. Mas ele vai se aprofundar na sua área de atuação. Aprender algumas especificidades da empresa, porque de acordo com os objetivos da empresa, ele tem objetivos a cumprir dentro do seu cargo. E... além disso, tem mudanças de legislação, tem atualização, né, nas profissões. Por exemplo, recentemente, o ensino fundamental passou a ser em 9 anos. Então, nós, lá no SESC, tivemos que capacitar os professores para essa nova realidade, uma mudança na legislação. E por aí vai, né? Tem mudanças na legislação, por exemplo, dos contadores. E a gente tem que pensar continuamente na formação continuada desses profissionais. Para quê? Para que eles atinjam os objetivos da empresa, né? Isso eu estou falando bem raso, né? Mas em geral é isso. E consigam melhores resultados, tá? Com a pessoa mais bem treinada, mais formada, ela vai errar menos, ela vai conseguir desempenhar melhor a função dela. Então, basicamente, esse o papel do pedagogo, é pensar estratégias formativas para o contexto organizacional. Quais passos que a gente pode seguir? Então, quem está nos assistindo, anotem esses passos, porque são conhecimentos importantes para vocês terem, para vocês mostrarem que conhecem o processo como um todo. O primeiro passo é o levantamento de necessidades de treinamento. O que é esse levantamento? Você vai identificar o que a empresa está precisando e o que os funcionários sabem. E vai fazer um estudo para identificar, ou individual. Esse levantamento pode ser individual, pode ser de equipe, ou pode ser da instituição toda, se for um conhecimento comum para toda a instituição. Então, a gente vai identificar essas lacunas formativas e, a partir daí, fazer o alinhamento com as áreas para desenhar cursos que atendam a esses objetivos. E os cursos, né, e as formações, elas podem ter tanto a instrutoria interna, aproveitar profissionais
da organização para conduzirem esses cursos, porque o pedagogo ele não precisa saber de todos os conhecimentos, ele não tem como saber, né, de conhecimentos específicos de administração, de contabilidade, né, de direito, mas ele tem profissionais da empresa que podem ser ótimos instrutores. Mas aí o que que acontece? O profissional, ele tem o conhecimento, mas não tem a didática. Aí entra orientando, fazendo todo o planejamento para que ele conduza uma boa aula no sentido das pessoas aprenderem, que o nosso objetivo final é sempre a aprendizagem. Então, o primeiro passo é o diagnóstico, né, ou o levantamento de necessidade de treinamento. Muita gente, né, chama pela sigla LNTD. Então, já podem buscar, né, fazer uma busca para ver o que que é isso, quais são os instrumentos que a gente usa para fazer o LNTD. Em seguida, desenhar um projeto de formação. Também tem alguns modelos que aí você vai prever objetivo, carga horária, quem vai ser o instrutor, os objetivos de aprendizagem, depois eles têm que estar relacionados à avaliação que você vai fazer dessa formação, orçamento, né, quanto vai custar essa formação, público-alvo, para você submeter esse custo para aprovação superior. Geralmente, né, você tem que aprovar, né, os teus superiores precisam aprovar esse custo que você prevê. E na sequência, depois do projeto aprovado, é colocar o que está no papel na prática, é fazer o curso acontecer. Então, prever sala, ou customizar o ambiente virtual de aprendizagem, treinar os instrutores, preparar o material didático. Olha, outro conhecimento que a gente aprende, né, na faculdade de pedagogia. Reproduzir, se for o caso, ou enviar antes, né, para os participantes para eles fazerem leitura prévia, dependendo da metodologia que você prevê no teu projeto. É sempre importante prever uma metodologia aderente ao teu público, né? Então, você vai fazer um levantamento também de perfil para ver se o que você vai propor enquanto dinâmicas de aprendizagem, enquanto estratégias, de acordo, né, com um modelo de aprendizagem daquele grupo que você vai formar. E depois o processo de avaliação, Fabiana, que é verificar se a formação... Isso. Os objetivos foram alcançados. Exato. Eu recomendo que nossos colegas pedagogos, futuros pedagogos e de outras formações que estão nos assistindo, mas têm interesse na área, leiam um autor chamado Donald Kirkpatrick. Tá? Eu conheço a Fabiana, eu tenho certeza que a Mela já está lançando um post sobre isso. Voltem pedagogização para verificar. O Donald Kirkpatrick, ele nos níveis de avaliação de ações formativas, né? Ele chama de avaliação de treinamento. O primeiro nível é a reação, ou seja, você vai imediatamente após a ação formativa saber se as pessoas gostaram, se o espaço é dado para a realização daquela formação, se tinha interferência de ruído, se tinha muita claridade, se estava muito escuro, né? Coisas desse tipo. Não se prendam à pergunta se o coffee break estava bom, porque isso não nos interessa. O que interessa para a gente? Essas pessoas aprenderam. Pedagogo gosta de aprendizagem, né? De ensino, porque também não há o aprender sem o ensinar. Então, se o processo de ensino e a aprendizagem aconteceram. Um outro nível é avaliar, saber se o conteúdo, né, se eles compreenderam. Depois é uma avaliação de impacto, ou seja, se aquele curso trouxe um impacto positivo para aquele negócio, né, ou individual, aí vai depender da formação, ou de equipe, ou
da empresa. Isso, Fabiana, eu estou falando das formações customizadas, né, feitas para a organização. O pedagogo também pode verificar no mercado se tem algum curso que seja importante alguém da equipe fazer. Aí ele pode tanto negociar com essa instituição um curso customizado ou enviar um, dois ou mais representantes da equipe para fazer o curso com outras pessoas, né, de outras organizações. Os dois modelos têm ganhos. Quando a gente traz para a organização, a gente ganha, por quê? Porque está fazendo uma ação diretamente para o teu objetivo. Né? Então, nada que vai ser falado ali vai fugir do alinhamento prévio que o pedagogo fez com essa empresa que ele está contratando. Se enviar fora, é bacana também, por quê? Porque tem uma oxigenação, ele vai conhecer outros profissionais, vai trazer novas ideias. Dá até um incentivo diferente, né? Quando o funcionário faz cursos fora da empresa. Isso, vai conhecer outras realidades. Então, tem essas duas possibilidades também, né? Ou você contrata um curso em company, que é uma empresa externa que vai ficar responsável por toda a condução, preparação de material didático, avaliação, depois vai te mandar um relatório, né? E o relatório ele é importante para qualquer ação, porque é um registro. Você vai deixar registrado, com base no que aconteceu, com base na avaliação, ele é um instrumento de tomada de decisão e não punitivo, porque tem gente que faz aquele relatório, né, com o objetivo de puxar a orelha. Só de apontar problema, né? E não exato. E não é isso. Eu acho que a gente pode, com os erros, aprender e pensar novas possibilidades. Tá? Acho que expliquei essa parte, né? Deu uma aula de programa de treinamento, Aline. Uma coisa interessante. Mas, oi. Uma coisa interessante que você falou, porque o pedagogo, além dele, ele cria o programa de treinamento, mas é algo muito importante ele identificar a necessidade desse treinamento. Né? É algo que o pedagogo ele precisa estar atento da empresa. É necessário aquele funcionário fazer o treinamento? Até que ponto aquele funcionário ele está, como é que eu vou dizer? Ele está precisando de um curso, ele está desatualizado. Então, o pedagogo precisa estar atento a isso também. Né? É uma outra, né, competência. Isso. Isso. É bem importante e o levantamento de necessidades também ele é importante para você identificar se é querido, né? Porque muitas vezes os funcionários pedem para participar de uma ação formativa, se aquele pedido ele é aderente aos objetivos organizacionais. Por exemplo, eu sou pedagoga e trabalho com formação continuada. Aí eu vou pedir para fazer um curso sobre engenharia de petróleo. É óbvio que é um interesse pessoal e que vai trazer pouco retorno, ou talvez nenhum, para a empresa que eu trabalho. A não ser que tenha uma área e eu esteja sendo capacitada para trabalhar nessa área. Aí eu preciso aumentar a minha gama de conhecimentos para eu estar preparada para uma nova função. Mas se não for o caso, aí a gente consegue também, por meio do levantamento de necessidades, identificar solicitações que não são aderentes. E um outro cuidado também, isso a gente vai ganhando, né? A gente vai aprendendo conforme a gente vai ficando mais experiente, Fabiana. Mas um outro cuidado que a gente precisa ter é que alguns gerentes, supervisores de área, equivocadamente, entendem participar de um curso, participar de um congresso, participar de um seminário como um prêmio, né? A Fabiana é tão boazinha, eu vou mandar ela lá para aquele congresso em Fortaleza. E não é, gente. Formação é ou trabalho. ao contrário, né, Aline?
Ou ao contrário também, como não mandar como uma punição, né? Pode acontecer isso. Ah, eu não vou mandar fulana porque ela não merece ir num congresso em Fortaleza, por exemplo. Né? Isso, E isso não pode ser visto assim. Que precisa, eu não vou mandar a fulana que precisa, mas vou mandar o Beltrano, que é meu amigo. Isso que não trabalha na área. Às vezes até trabalha na área, mas faz outra coisa, né? Então... Às vezes não tem relação com o tópico do treinamento. Ou não é ele que está precisando, é o outro mesmo, né? O outro vai aproveitar mais. Então tem isso. E uma outra coisa também que a gente vai aprendendo, mas fica a dica, né? No caderninho, para quando vocês estiverem atuando na área. Opa, a Aline me falou isso. Que muitas vezes os gestores, né, quando você está identificando as necessidades formativas, muitas vezes os gestores acham que o treinamento, que a formação continuada, que a capacitação, ela faz milagre. Então, muito cuidado, porque isso acaba sendo uma armadilha para a gente. Aí o que acontece? Tem um determinado problema, né, vamos chamar assim, numa equipe relacionada à gestão. Mas aí o gestor vai botar a culpa na equipe, falar, não, minha equipe está precisando de treinamento, minha equipe está precisando fazer formação. Aí você vai fazer a formação que ele pediu, não vai resolver, ele vai dizer que a foi ruim. Por que ele vai dizer que foi ruim? Porque não era um problema de formação. Era outra coisa. Então, assim, as pessoas tendem a achar que a formação, né, você oferecer um curso... Vai resolver todos os problemas. Vai resolver. Vai resolver se for problema de formação. Se for outra coisa, mas a pessoa disse que é formação, então, né, vai até expor a área de formação continuada. Porque vai dizer, trabalha direito, os cursos não são bons, não dão resultados, acaba sendo uma armadilha. Então, a gente tem que ter um olhar muito atento para ver se aquilo que ele está te apontando reflete um cenário verdadeiro. Sim, correto. Vou defender um pouquinho de tecnologia. Aproveitar para falar dos treinamentos que são online, né? Porque às vezes os gestores... eles não veem a importância desse treinamento, de dar um horário para o funcionário fazer também o treinamento. Isso. Quanto é importante ter aquela dedicação. Às vezes, o funcionário está fazendo um treinamento online e o gestor continua dando trabalho, não respeita aquele horário que é para o treinamento, mesmo que ele seja online. Ele está ali na frente do computador, mas ele está estudando, né? Ele está se capacitando. Muitos gestores, Fabiana, acham que o curso online ele pode ser feito em casa, pode ser feito no feriado, pode ser feito nos momentos livres. E lembrando, formação é trabalho. Sim. Né? É a empresa que está pedindo para você fazer. Então, é importante reservar um tempo dentro da jornada de trabalho, e isso tem que ser alinhado entre o pedagogo que está organizando a formação e o gestor da área solicitante, né? Para que ele consiga, para que ele planeje o trabalho da equipe dele, de forma que a equipe consiga participar dentro do horário de trabalho, né, e que ela consiga participar ativamente, né, e não ver o vídeo, né, um fone no vídeo que está passando, né, no ambiente virtual, e outro, né, o olho em outra coisa. Aí ele não vai aprender, ele não vai prestar atenção. Então, é muito importante, né, que isso aconteça. E uma outra dica, né, que eu dou para os pedagogos que estão começando, né, que vão entrar na área, pensar sempre, quando você for trabalhar com formações à distância, você pensar sempre em metodologias colaborativas, porque é o grande potencial da educação à distância. Sim, a inteligência coletiva. Isso. Se você se
referenciando, né? Aí vem um monte de autor clássico que referencia a gente quando vai pensar em formação dentro das organizações. O Dewey, o Piaget, o Vygotsky, o Paulo Freire, né, que fala muito de educação de adultos, fala de educação ao longo da vida, de aprender continuamente, mas o Vygotsky, né, que é um autor que eu me baseio muito, e os ambientes virtuais são colaborativos, são inspirados, né, no Vygotsky. Princípios dele. Moodle é um exemplo, né? Exatamente, né? O Moodle é socioconstrucionista, né? O Papert é o principal teórico, mas tem muito do Vygotsky também. Então, o Vygotsky, ele entende que o ser humano aprende com o outro. Vamos aproveitar esse potencial, né, para melhorar os processos das nossas empresas, para fazer com que as pessoas melhorem seu desempenho, aprender colaborativamente, né, construir junto, aprender junto, o mais antigo ensinar para o mais novo, né? Então, tem até a pirâmide de William Glasser, né, que a Fabi já compartilhou também no Pedagogia em Ação. Ela mostra os níveis de aprendizagem. Então, assim, você retém 20% daquilo que você está aprendendo quando você lê, né? E é uma escala que chega até 90%. 90% é retido quando você ensina o outro. Então, quando você está ensinando para o outro, você também está aprendendo. Você revê teu processo, você se prepara para aquilo. Eu aqui ensinando, né, o pouco que eu sei para vocês, eu estou aprendendo, né? E esse processo não acaba nunca. Então, aproveitem, pensem numa interface visual que seja atrativa, que seja de fácil navegação. Tá? Lá no SESC a gente usa o Moodle, mas a gente não usa o Moodle. Voltou. Oi. Pensei que eu tinha te perdido aqui. A chuva voltou aqui, eu confesso que eu fiquei tensa. Voltou. Deu para ouvir? Deu para ouvir. Então, consegui ouvir até a interface. Você falando da interface. Tá, uma interface mais atrativa. No SESC, a gente usa o Moodle como ambiente virtual de aprendizagem, tanto para ações presenciais, para complementar atividades do presencial, para ações semipresenciais, faz uma parte à distância e depois a parte prática no presencial, como ações totalmente à distância, né? Que foi basicamente o que a gente fez esse ano, por conta do cenário de pandemia que nós estamos vivendo. Então, nós usamos o Moodle desde 2011 e ele não foi escolhido porque ele é gratuito. Ele foi escolhido porque ele é o melhor. Tá? Eu fiz uma grande pesquisa e não tem ferramenta paga que tenha mais colaboração, que tenha mais possibilidade de construção de material didático, já com as ferramentas autorais nativas, do que o Moodle. Agora, fica a dica também, né? Essa dica é para os gestores. Não é porque o ambiente é gratuito que a gente não precisa investir em equipe. Então, o que pagaria de licença para as plataformas, paga para a equipe. Vamos contratar pedagogo para desenvolver o design instrucional, que é uma outra possibilidade de atuação dentro desse guarda-chuva da área de capacitação nas empresas. Tá? Então, dica, pedagogos, já procurem saber do Moodle, porque é um conhecimento que muitas empresas pedem. Você conhece o Moodle? Você sabe mexer? Então, comecem a mexer, comecem a experimentar, para vocês já chegarem na entrevista mostrando que sabem. Né? Vocês podem não ter feito na prática, mas já conseguem se virar, já sabe a teoria. E tem muito tutorial no YouTube que ensina. Tá? É só botar
como configurar o Moodle, já vai aparecer lá. Tem um colega bem famoso, ele ensina coisas bacanas e vocês vão gostar. Então, é uma outra também. Isso tudo, gente, vai para o currículo, vai incrementando o currículo, vai deixando o currículo mais atrativo para quem, né, recebeu o currículo olhar, opa, fulano é bom, vou chamar. E vai melhorar também a tua desenvoltura na entrevista. E o teu diferencial também, né, Aline? É até a minha próxima pergunta aqui. Qual seria o diferencial dos pedagogos que não têm experiência nessa área da empresa? Acho que é uma das perguntas aqui que sempre cai na caixinha nossa aqui. Como é que eu faço para entrar na área empresarial se eu não tenho experiência? E aí você já falou até algumas coisas, que é ter essa disposição para aprender, é buscar cursos gratuitos na internet. Que seriam outras sugestões? A questão até, uma coisa que você me falou também, a questão de você buscar outros idiomas também, que é um diferencial também. Isso. Então, gente, eu também não tinha experiência, entendeu? O meu currículo eu fiz com fonte 16, porque ele só tinha nome, endereço, telefone e que eu fazia faculdade de pedagogia e tinha o objetivo de atuar na área empresarial. Então, eu fiz com aquela fonte bem grande para encher a folha, porque não tinha o que botar, né, no currículo. Depois eu botei os cursos gratuitos que eu fiz, né, que eu já me destaquei em relação aos outros estudantes da época que também estavam procurando. Então, assim, a dica número 1, gente, estágio. Procurem estágio, façam como eu, mandem espontaneamente o currículo para as empresas. Elas vão chamar. Tá? Eu mandei, olha, mais de 100. 10 chamaram. 10 é um número bacana, né? Eu não lembro de quantos eu mandei, quantos eu fui chamada, mas eu fui chamada para. Eu mandei muito e fui chamada para bastante. Entre no site das empresas, trabalhe conosco, preencha as fichas. Agência de emprego, veja quais são as agências de emprego da sua cidade. Também preencha a ficha, demonstre interesse na área. LinkedIn, faz um LinkedIn bacana, tem muita vaga divulgada no LinkedIn. Aumente a tua rede de relacionamento. Dá para fazer muita amizade boa no LinkedIn. É uma rede social, para quem não conhece, específica para quem está procurando. Ou para quem quer discutir assuntos profissionais, ou seja, uma rede social profissional. Ali você já pode fazer a tua rede de relacionamento. Pela rede de relacionamento, boa parte das empresas consegue emprego. Então, gente, capricha no LinkedIn, bota uma foto bonita, deixa a foto com uma roupinha mais descontraída para o Instagram, para o Facebook. No LinkedIn é uma foto mais séria. Por quê? Porque é rede social profissional. Então, a gente tem que passar uma imagem de que você está buscando algo relacionado a trabalho. Né? Então, também, né, não é a mesma foto do Facebook, do Instagram, é uma foto mais, né, mais séria. Coloca tudo que você sabe fazer, teu interesse. Também para isso, né, o do LinkedIn serve tanto para quem está buscando estágio, quanto para quem quer começar na área. Tem muita empresa no LinkedIn, desculpa. Então, programa de estágio também. Outro dia eu vi muito programa de estágio divulgado no LinkedIn. Eles divulgam os programas de estágio pelo LinkedIn. Segue essas empresas, comenta nas publicações deles, né? Se mostra, aparece, manda o currículo, pergunta, sabe? A gente consegue. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E vai, né? Quem quer consegue. Tem algumas agências também, a Cato, né? Mas aí já é um perfil pago, né? Então, mas para quem não quer investir, o LinkedIn ele traz bons resultados. Para quem está buscando estágio, ou o programa Trainee, né? Que é uma outra. Um outro caminho importante. Fundação e companhia de estágio.
Entrem no site dessas instituições, preencham lá a ficha de vocês, tá? E manda o currículo espontaneamente, mesmo que não tenha vaga. Porque o que acontece, Fabiana? Muitas vezes a empresa ela tem uma vaga para a área de recursos humanos, para a área de treinamento, mas não é uma vaga específica para pedagogo. É uma vaga para profissional de humanas. Então, pode ser tanto de estágio quanto de profissional, né? Então, se não é específico para pedagogo, mas é para profissional de humanas, aí vai participar administrador, assistente social, pessoal da comunicação, psicólogo e o pedagogo. Quem vai entrar? Quem se destacar. Então, que sejamos nós. Né? Vamos chegar lá com toda vontade, demonstrando conhecimento, desenvoltura, competência, domínio. E quem se destacar na entrevista, quem se destacar no processo seletivo vai ficar. E uma coisa importante também, Aline, e eu já vi isso acontecer, de empresas, como você falou, que não tinham a vaga, assim, não tinha a formação, contrataram uma pessoa de humanos, acabaram contratando uma pessoa de pedagogia, e a pessoa de pedagogia fez um bom trabalho, tão bom trabalho, que depois, quando abriram a vaga, já abriram, eu quero um pedagogo. Já abriram, já específico pedagogo, porque sabiam que o profissional de pedagogia fazia um bom trabalho naquela área. Então, por isso que é importante a gente ter esse diferencial e a gente também fazer sempre um ótimo trabalho na nossa área. Sim. E uma outra coisa é chegar na entrevista, não assim, com a cabecinha baixa, ai, não, né? O pedagogo não tem contribuições a fazer, não, o pedagogo tem contribuições a fazer sim. Muitas. Então, é da entrevista com consciência de que o que você aprende na faculdade vai ser aplicado sim no contexto organizacional. Né? Você aprende didática, você aprende a fazer um plano de aula, você aprende metodologias de ensino, avaliação, tudo isso você vai usar quando pensar na formação dos profissionais da onde você estiver trabalhando. Então, o pedagogo é o melhor profissional para trabalhar com formação continuada, com educação nas empresas. Muitos empresários não sabem, então a gente tem que fazê-los descobrir isso. Como? Mostrando, né? Através da nossa competência. É isso aí. E aí vai para a minha próxima pergunta. Quais foram os conhecimentos da faculdade que você aplica hoje no seu trabalho? Que às vezes a gente pensa que não agrega, né? E você até me falou que várias coisas da faculdade você hoje aplica no seu trabalho. Isso. Então, metodologias, né, de ensino, didática, isso o tempo todo, né? Avaliação dos processos de aprendizagem, até para pensar nos cursos à distância também, né? Eu penso nisso o tempo inteiro. Me referencio sempre nos teóricos da aprendizagem para ver qual é a melhor metodologia para o público que eu estou oferecendo, né? Eu já falei didática, então são muitas coisas que a gente aprende, né? Fundamentos da educação, muitas coisas que a gente aprende na faculdade de pedagogia, elas têm relação sim com a atuação no contexto organizacional, né? Que aí, como eu disse, pode variar. Eu posso estar dentro da área de recursos humanos, num subsistema, né, de treinamento, ou tem áreas, né, de formação de treinamento, então, área de recursos humanos por serem consideradas estratégicas. Então, elas têm uma diretoria separada justamente para dar um caráter estratégico a essa atuação da aprendizagem nas organizações. Né? E a avaliação, a gente tem que avaliar o erro. Você estava até falando, né, do diferencial também, né? Eu esqueci de colocar. Eu sugiro, né, que as pessoas leiam muito, leiam conteúdos
não só da pedagogia, que é muito importante, porque vai te dar domínio para você falar da tua atuação, mas também assim conteúdos complementares, como educação corporativa, né? Então tem uma autora brasileira, que é a Marisa Éboli, então já te amplia mais o que a gente faz dentro dessa área, né? Ela tem uma pegada mais da administração, então complementa também o que a gente não viu da administração na universidade, né? Então amplia esses conhecimentos para a gente, assim como o pessoal da administração também. Eu conheço muita gente da administração que trabalha com formação continuada, que complementa os conhecimentos na pedagogia, porque falta, né? Eles sentem falta disso. Então, eu sugiro complementar também com leituras sobre educação corporativa, educação à distância, metodologias ativas, né, para pensar sempre em estratégias de aprendizagem mais colaborativas, mais dinâmicas, né, e não só assistir vídeo e ler texto, né, porque aí fica chato, né? A gente não aguenta e ninguém vai aguentar também. Isso aí. É nunca parar de aprender, né, Aline? Acho que o principal profissional de pedagogia, ele nunca parar de estudar. Nunca parar de estudar, porque coisas novas, a gente tem que se manter atualizado para o que acontece, repensar, conhecer outros profissionais, porque quando você participa de algum curso, você conhece outros profissionais, você oxigena, né, o teu pensamento, repensa a tua prática. Então, esse processo não para nunca. Isso aí. Eu vou abrir os comentários aqui, para a gente ver se tem alguma pergunta. Tá, Pessoal que quiser deixar alguma pergunta para a Aline, nossa live de hoje é sobre pedagogia na empresa, aqui, Aline, tanto na caixinha quanto no direct. Deixar aberto. Tem interesse. Muita gente. Deixar aberto aqui quem tiver alguma pergunta para falar com a Aline. Uma coisa até que eu acrescentaria também, Aline, é a importância de buscar sempre alguém que já chegou lá. Eu acho isso muito importante. Né? Não sei se eu já falei aqui a história como eu conheci a Aline. Eu conheci a Aline numa comunidade do Orkut que falava sobre pedagogia empresarial. Né, que eu procurava, na época, eu procurava sobre o assunto, acabei conhecendo a Aline. Né, Fabiana? Eu na época eu fazia faculdade ainda, então eu comecei a trabalhar em empresa, já estagiei em empresa, e eu ainda estava assim, querendo entender a área, né? E aí eu entrei na comunidade, a Aline era administradora da comunidade, e ela respondia todas as perguntas da comunidade. E aí eu conheci a Aline, a gente começou a conversar, né? E aí acabou que depois eu fui incluída também como administradora, eu comecei a responder também a pergunta das pessoas. Então, assim, como é interessante a gente sempre ter hoje a gente chama de coach, mentor, né? Vamos chamar de mentor, uma pessoa que já chegou lá, que ela já passou por todas essas dificuldades, que ela já tem experiência, né? Que ela pode te orientar e ela vai encurtar o seu caminho, né? Porque ao invés de você estar perdido procurando, é muito mais fácil perguntar para alguém que já chegou lá. Acho que isso é muito importante, você procurar alguém para te ajudar, alguém com uma experiência maior. É verdade, Fabiana. E assim, é legal a gente se inspirar em alguém. E eu, na época, me inspirava também. Né? Tinha algumas pedagogas que já atuavam nas empresas, eu me inspirei nelas. E é muito bom, né, você se inspirar em pessoas que você admira. É isso aí. Eu acho que chegou uma pergunta, né? Tem a pergunta aqui. Para o pedagogo que ainda não atua com educação na empresa, mas tem a intenção, recomenda algum curso específico na área? Eu recomendo, tá? Eu recomendo um curso de formação de analista de treinamento ou formação de analista de RH. Aí vai depender, né, do que tem na sua cidade. Mas hoje tem a possibilidade do curso online, né? Então, inicialmente, para entender a área, para ampliar o leque, né, de ação, eu recomendo esses, ou formação de analista de recursos humanos, ou formação de analista de treinamento, né? O que você achar disponível.
Eu acho que seria o primeiro passo. Uma boa. Geralmente são cursos pagos, né? Mas, às vezes, o CIE ou a Fundação Moody's, eles oferecem, né? Pelo menos algum tempinho oferecia curso de pedagogia empresarial também, né? Que era num curso mais acessível para quem está estudando, né? Porque quem está estudando não tem muita grana, né? A gente entende isso. Eu lembro Então, que a Estácio tinha aqueles cursos de extensão, que eles tinham também curso de pedagogia, tinham vários temas, né? Aqueles cursos de férias, né? Extensão. Não sei se tem hoje. Eu também não sei, Fabiana. Foi o que eu fiz na época, foi o que a grana deu para pagar, né? E foi bom, porque eu não sabia nada, né? Quer dizer, eu achava que não sabia nada. Eu também fiz esses cursinhos de férias. Depois a gente vai fazendo as correlações, né? A gente vai vendo as possibilidades, mas no início eu achava que não sabia. Professores da faculdade, eles não conseguem fazer as correlações para atuação num campo empresarial. Na prática, sim. O foco é sempre a escola, mas a pedagogia empresarial, né, a pedagogia na empresa, ela é totalmente inspirada nas práticas das escolas. Sim. A gente vai ensinar, só que para quem? Para o trabalhador, para o público adulto, né? Então tem muito da EJA na pedagogia empresarial. A minha sugestão também é que leiam, né, autores da EJA. Né? Eu vi, olha, tem até uma pergunta aqui. Eu vi que o Vinícius falou que no Lanche, na UF, tem várias opções de curso. O Lanche da UF tem cursos bons para gestão na área de AD. Eu já vi que eles têm uns cursos bons também. Tem uma pergunta aqui. Na área de treinamento e capacitação, quais seriam os autores mais indicados? Na área de treinamento e capacitação, quais seriam os autores mais indicados? Então, eu sugiro, né, a Marisa Éboli, que ela fala de educação corporativa, que ela dá de universidade corporativa, ela dá essa visão mais ampla, né? Óbvio que a estrutura da empresa que você vai trabalhar vai depender do porte dela, mas ela dá essa amplitude. Eu sugiro o Joel de Souza Dutra, que ele fala de competências, né? Fala também de um pouco, né, da treinamento, desenvolvimento, mas ele fala bastante de competências, que é um conceito que a gente precisa conhecer, né? Se a tua empresa tem competências mapeadas, então o teu diagnóstico de necessidades vai fazer uma correlação com essas com as competências, né, organizacionais. A gente já falado isso lá no começo. Sugiro leituras sobre metodologias ativas, né, que aí eu sugiro o José Moran, ensino híbrido, né, que é você misturar metodologias com a Lilian Basic. Deixa eu lembrar os autores, espera aí. Tem um autor muito questionado, né, que é o Chiavenato. Eu não leio, mas tem gente que gosta porque ele dá receita de bolo. Então, e da Alberto Chiavenato, né, mas, enfim, para quem quiser, né, não é o meu autor de referência, tá? Deixa eu lembrar, gente. Eu acho que, assim, basicamente é isso, né? Você conhecer treinamento. Tem a Thaís Zerbini, da UNB, que ela tem até um estudo sobre treinamento, desenvolvimento e educação. Então, ela tem esse foco, né, com a educação também. Uhum. E acho basicamente, para começar, basicamente esses. Para começar, Aline.
Tem uma pergunta aqui. Boa noite, meu tema de TCC é pedagogia, uma ferramenta para o crescimento e desenvolvimento da organização empresarial. Qual autor não posso deixar de fora? Olha, Débora, né? Eu não sei o foco que você vai dar no teu Débora trabalho. Guimarães. Isso, eu não sei o foco que você vai dar, se é um foco na aprendizagem, né? Se é a pedagogia enquanto no processo de aprendizagem nas organizações, ou enquanto num foco mais de administração. Então, se o seu foco for na aprendizagem, se você for focar nas metodologias, eu não deixaria de fora os autores construtivistas, os autores socio-interacionistas, como Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, tá? Mas se você quer dar um foco mais na administração, mais nos processos, eu consultaria a Marisa Éboli, que eu falei, o Joel Dutra, e a partir das referências que eles derem, você vai também trilhando o teu caminho para o teu TCC. Ótimo. Perfeito, Aline. Tem mais alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Kátia elogiou aqui, estou terminando meu curso de pedagogia empresarial, então para mim foi útil e muito importante. Que bom. Kátia. Que bom. Corre atrás, manda teu currículo, se destaca, né? Nem corre atrás, corre na frente, né? Que quem corre atrás chega por último. Né? Manda mesmo, porque uma hora vão te chamar. Tá? Eu também não tinha experiência quando eu comecei. É isso aí. Ninguém tem, né, Aline? Todo mundo começou sem experiência, né? É muito importante as pessoas saberem isso. Isso. Eu vejo muitos estudantes, Fabiana, preocupados. Ai, mas é um estágio para ganhar tão pouquinho. Mas a experiência que você vai ter, você não aprende em lugar nenhum. Então, muitas vezes... nenhum que pague. Exatamente. Se você verificar, né, que é uma empresa que vai te possibilitar um aprendizado interessante, que vai poder te possibilitar, né, colocar em prática aquilo que você ainda não colocou em prática e vai te abrir portas para outras oportunidades, por que não? Né? Não tem faculdade que ensine o que você aprende no estágio, porque tem um viés prático e é diferente do estágio curricular, né? Porque muitas vezes o estágio curricular ele é protocolar, né? É aquela coisa da observação. No estágio de verdade, né? Eu chamo estágio de verdade porque você tem um termo de compromisso de estágio, você vai receber por aquilo. Então, consequentemente, você vai receber responsabilidades, vão te dar desafios, né? Você vai ter um supervisor que ele vai te orientar na tua carreira. Então, é um aprendizado sem tamanho. Eu nunca vou esquecer o meu estágio. Foi que abriu as portas para tudo que eu queria, né? Tudo que eu desejava fazer. Então, mesmo que você, por exemplo, não tem a vaga de estágio remunerado, mas conversa com um profissional e o teu supervisor ele não precisa ser um pedagogo. Na época, a minha supervisora era uma psicóloga, porque eu fui a primeira pedagoga a atuar na área lá na Que Bom. E depois vieram outros, né? Eu abri porta para outros. Ela era psicóloga, mas conversa com as pessoas das instituições, das empresas da onde você mora. Eu posso fazer um tempo de estágio gratuito, eu posso conhecer, porque aí já vai ampliando o teu leque, né? Pede uma declaração, porque aí você já coloca isso no teu currículo, né? Então, a legislação de estágio, ela não exige que seja pago, não. O estágio pode ser gratuito. Sim. Se eu não me engano, só o valor da passagem que tem que ser pago, né? Mas, enfim, conversando, né, chega-se num acordo. Sim. Aline, não tem mais nenhuma pergunta aqui, então a gente já vai finalizando a nossa live. Quero muito te agradecer. Nossa, foi muito boa.
Aprendi muito com você. Acredito também que todos os participantes aprenderam muito, principalmente o pessoal que está entrando na carreira agora de pedagogia e quer seguir esse caminho da pedagogia na empresa. Então, quero muito te agradecer pela sua disponibilidade, por vir aqui conversar com a gente. O pessoal não sabe, mas a Aline tem um grupo, uma página no Facebook, que a gente tem juntas ainda, né, Aline? Que é uma comunidade de pedagogia empresarial. Ali a gente tem quase 10 mil pessoas. O nome é Pedagogia Empresarial. E lá a gente posta algumas coisas, até às vezes vagas também, né? A gente posta. É bem interessante também, quem quiser acompanhar lá, a página no Facebook é Pedagogia Empresarial. Foi a primeira página mesmo no Facebook com esse nome. Então a gente tem esse Pedagogia Empresarial, né? Que a gente veio do Orkut para o Facebook. Isso, então, vamos depois propor mais algumas coisas, né, para ela, né, Fabiana? É isso aí. Ela é da... Eu sou uma pessoa que não tem tempo, né, para nada. A Fabiana é a que arranja tempo. Ela trabalha... Não, porque essa página tem a outra, a gente vai dar um jeito. Vai dar um jeito de postar. A Fabiana é a pessoa criativa, é a pessoa que arranja o tempo, né? Eu também, com a minha orientadora aí me cobrando, né? Eu tô terminando, tá com doutorado aí nas costas também, né, Aline? Né? E trabalho remoto, gente. Eu estou trabalhando home office, né? Por conta da pandemia. A gente trabalha 10 vezes mais. Eu nunca trabalhei tanto. Que, aliás, Fabiana, falando em trabalho remoto, pedagogas e pedagogos e futuras pedagogas e pedagogos, não se restringam a mandar currículo da cidade de vocês, não. Agora hoje... Né? Eu tenho um colega que ele mora no Rio, mas a empresa dele é em Nova York. E ele trabalha na casa dele. Então, olha, o céu é o limite. Mandem mesmo. E não se restringe ao Brasil, não. Manda. Quem pagar mais leva os pedagogos melhores. É isso aí. Ótima dica, Aline. Não se restringe à cidade que vocês estão e nem ao país que vocês estejam, porque hoje em dia a nossa realidade permite que a gente possa trabalhar em qualquer lugar do mundo. Né? Isso é muito importante. Uma conexão, né, de internet, né, um ambiente propício para trabalhar de casa e um computador bom também. É isso aí. E é por isso que é tão importante o pedagogo cada vez mais aprender sobre as tecnologias, né, Aline? Como a gente fala sempre. Exatamente, Fabiana. Então, tá bom. Muito obrigada, Aline. Tá, Fabiana? Se alguém quiser mandar perguntas, eu me coloco à disposição. Se alguém depois tiver alguma dúvida mais específica, né? Porque na live a gente não consegue responder especificamente, mas se alguém tiver alguma questão específica, precisar de alguma ajuda, eu estou à disposição. Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, em especial os estudantes de pedagogia, que eu já estive nesse lugar. Então, ajudo com muito prazer. Muito obrigada, Aline. Pessoal, deixei aqui nosso e-mail, pedagogiaaçãocontato@gmail.com, para quem quiser enviar alguma pergunta para a Aline. Agradeço a todos que participaram da nossa live. Muito obrigada, Aline. Agradeço o Instagram, que permite a gente ficar mais de 1 hora. Você percebeu, Aline? Olha, a gente ficou mais de 1 hora aqui na live. Se deixar, pedagogo muito não bom. Gosta de falar, né? Muito bom. A gente tem que falar, né? Se deixar, a gente vai, né, Fabiana? Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Aline. Gratidão. E até a próxima live, pessoal. Grande beijo. Tchau, tchau. Boa semana para todo mundo. Sucesso aí para as nossas pedagogas e pedagogos. Aí, muito sucesso, pessoal. Agradeço. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.